Olá. Simbologia de competição do signo de Carneiro na sociedade. A astrologia trabalha com uma linguagem simbólica, de modo que o estudo sobre o zodíaco, seus signos, casas e planetas regentes, antes de dizer algo sobre cada um individualmente considerado, nos brinda com incontáveis lições de vida, que falam de todos nós enquanto humanos. O primeiro signo do zodíaco é Carneiro, regido pelo planeta Marte. Na mitologia romana, Marte era o deus da guerra. Na mitologia grega, seu nome era Ares. Carneiro, o primeiro signo, desponta na primavera do hemisfério norte, necessita de muita coragem, assertividade e firmeza para romper a terra e nascer. Já tiveram a oportunidade de observar a força que um bebê faz para nascer, que uma borboleta faz para sair do casulo, o quão forte a pequena plantinha precisa ser para romper o alcatrão ou a terra e nascer. Pois bem, para nascer para a vida e sobreviver nela é preciso força, coragem, firmeza e certa agressividade. Portanto, essa é uma característica inerente à condição humana. A questão é, como utilizá-la? De início, vale destacar que força, agressividade e necessidade de competição não significam, necessariamente, violência nem destruição. Ao contrário, a simbologia de Carneiro vem ensinar que é possível o uso da força, da agressividade, da competitividade de maneira positiva. Mas como isso seria possível, na prática? A resposta é simples, através do equilíbrio das forças de Carneiro e de seu signo oposto complementar, Balança. Com efeito, os signos opostos operam entre si por meio de um sistema de freios e contrapesos. Nos mostra a necessidade de equilíbrio entre dois lados, muitas vezes aparentemente extremos e incompatíveis em relação um ao outro. Balança, o sétimo signo, inicia o ciclo de signos do zodíaco onde um passa a se relacionar com o outro, a fim de que possa surgir um nós. E, como vimos, o primeiro nível da nossa manifestação como humanos, simbolizado por Carneiro, é o uso da força para nos impormos enquanto indivíduos neste mundo. Ocorre que, sem o equilíbrio dessa força com a energia de balança, a competição vira predação. A agressividade se torna violência e a coragem se expressa como abuso de poder. Dito de outra forma, sim, em oposição ao signo da competição, da força e da guerra está o signo da justiça e do equilíbrio, regido pela doce Vênus, a deusa do amor e da beleza. Aliás, na mitologia, do casamento de Marte e Vênus nasceu a harmonia. Essa simbologia ensina que do equilíbrio entre a batalha e o amor, a força e a diplomacia, a espada e a balança, o eu e o nós, é que nasce a harmonia. Dessa forma, para que seja possível conviver com os outros, nosso lado carneiro precisa da simbologia de balança, que nos ensina que, antes de usarmos toda a agressividade e força, devemos nos colocar no lugar do outro e ponderar acerca dos efeitos que o uso dessa força terá. A partir daí, devemos nos fazer as seguintes perguntas. O uso dessa força é necessário? Os meios que pretendo utilizar para a manifestação de minha força e agressividade são adequados? Em relação àquilo que entendo que me vou a considerar agir dessa forma, o uso da força pretendida é proporcional? Veja que essas perguntas nada mais são do que as três facetas do princípio jurídico da proporcionalidade, tão aclamado no direito administrativo e penal. A ideia de ponderação para a convivência é milenária e vem representada de diversas formas e por meio de diferentes linguagens em muitas civilizações. A diferença é que, no momento em que esse princípio se torna jurídico, passa a ser mandatário e pode dar a equivocada ideia de ser algo a ser aplicado apenas por autoridades, e não por cada um de nós rotineiramente. No entanto, muito antes de ser jurídica, a ideia de colocar-se no lugar do outro e ponderar nossas ações é condição à nossa própria existência. Afinal, sem essa ponderação, corremos o risco de nos destruirmos. Lembre-se que a força que o bebê ou a planta fazem para nascer não destrói a mãe nem a terra. Muito pelo contrário. Nesse sentido, por meio da simbologia do signo de balança, representado por uma balança de dois pratos equilibrada, a astrologia nos ensina que essa ponderação entre o eu e o nós é diária, uma busca constante que depende da autoobservação cotidiana em relação a cada gesto nosso. É por meio dessa ponderação, guiada pela razão,
o fiel da balança, que a justiça que buscamos para nós e para a sociedade em que vivemos pode ser efetivamente alcançada. Ora, o espírito olímpico nada mais é do que o uso da força e da garra em uma competição, carneiro, com o espírito de união, de justiça e de convivência harmônica, balança. Tanto é assim que qualquer forma de trapaço ou de competição predatória é repudiada pelo Comitê Olímpico Internacional. Recentemente, nos Jogos Olímpicos, foi desclassificada uma nadadora que colocou seu braço sobre a nuca da concorrente para evitar que essa última batesse a mão na linha de chegada antes dela. Diante do quanto exposto acima, temos que, independente de qual linguagem simbólica se pretenda utilizar, aqui utilizo a astrologia, entender que o importante é que todos nós tenhamos a disciplina diária de aplicar a ponderação entre o eu e o nós em cada gesto, a fim de que possamos, pela somatória do esforço pessoal de cada um nesse sentido, dar à luz a harmonia social que tanto buscamos. Tal harmonia não virá de fora, não virá de cima, depende da ação individual. Carneiro, em busca da convivência social, balança. Em suma, o eixo do zodíaco representado por Carneiro e a balança, utiliza outras linguagens, o casamento mitológico de Marte e Vênus e o princípio jurídico da proporcionalidade, é um chamado para repensarmos nossas atitudes no trabalho, com os amigos, na rua, enfim, na vida. Afinal, como tenho exercido meu espírito competitivo agressivo? A pergunta e a resposta são diárias e eternas enquanto estivermos na condição humana. Este é o meu miminho aos aniversariantes. Feliz aniversário, carneiros! Advirto que todas essas informações são tendências gerais e coletivas, que servem para entender o humor de grupo e coletivos. Também são algumas dicas básicas gerais. Porém, as energias de cada momento são percebidas de forma diferente por cada pessoa e por isso um estudo astrológico completo personalizado é o método mais eficaz, caso queira fazer escolhas mais conscientes sendo o único responsável pelas decisões que toma. A astrologia é uma ferramenta, não um fim em si. Se este conteúdo o ajudou de forma positiva, compartilhe-o com os seus amigos e nas suas redes sociais, para que eles também aprofundem ainda mais os seus conhecimentos. Sou a Rafaela, cosmoanalista, astroterapeuta, astrocoach, formadora, empreendedora, palestrante e autora.